Bom, mal a gente piscou, né? E a Fórmula 1 já tá fervilhando com conversa sobre o próximo capítulo dos motores. E isso antes mesmo daquela grande mudança de 2026 entrar em vigor. Parece meio, sei lá, contraintuitivo, não acha? Totalmente. Mas o burburinho é real, sim. E o foco, olha só, é algo que parecia coisa do passado. Um possível retorno dos V8. Pois é, e para a gente entender melhor essa história toda, essa reviravolta, a gente foi atrás de uma reportagem bem detalhada. Veio da publicação alemã Automotor und Sport. Eles costumam ter umas fontes boas lá nos bastidores da F1, né? Sim, geralmente são bem informados. É uma fonte confiável para esse tipo de furo. Então, o nosso papo hoje é para tentar desvendar isso tudo. O que exatamente estão propondo com esses V8? Por que essa conversa surge agora? Justo agora, com tanto dinheiro rolando para as regras de 2026. Exato. E como as equipes, a FIA, a própria F1 estão se mexendo nesse tabuleiro, né? Cada um com seus interesses. E é curioso, porque um tempo atrás a conversa era sobre, lembra, a volta dos V10, aqueles motores com som absurdo do começo dos anos 2000. Lembro, claro, mas parece que essa ideia do V10 já foi descartada. Foi pra gaveta mesmo. Agora são os V8, de uma era um pouquinho mais recente, que estão aí no centro do debate para o futuro pós-2026. Será que bateu uma saudade daquele ronco na F1? Pode ser parte da explicação, sim. O som é um fator importante para muita gente. E a proposta que a Automotor Unisports trouxe não é um V8 qualquer, né? É bem específica. Não é. Eles falam no motor V8 de 2,4 litros, aspirado, ou seja, sem turbo, né? Bem no estilo daqueles que a gente ouvia entre 2006 e 2013. Nossa, quem não lembra daquele som, né? Chegava a arrepiar, era outra coisa. Era marcante, sem dúvida. Mas o ponto-chave aqui, e que talvez seja a maior surpresa, é que não seria só pegar um motor antigo e colocar de volta. O que é fascinante nessa proposta é justamente tentar casar essa arquitetura V8, que muita gente adora pelo som, pela resposta mais direta, com tecnologia bem atual. Como assim? A ideia não é só o V8 puro, é um V8 híbrido. Ah, híbrido. Interessante. Sim, teria um componente elétrico forte junto com esse V8. A reportagem menciona algo entre 220 e 240 kW de potência vindo só da parte elétrica. Ok, 220 a 240 quilowatts. Para a gente ter uma noção, como isso se compara com o que a gente tem hoje e com o que vem em 2026? Boa pergunta. Olha, hoje, as unidades de potência atuais da F1 entregam mais ou menos uns 120 kW elétricos. Já as regras de 2026, que ainda nem estrearam, miram um salto gigantesco para 350 kW elétricos. Quase metade da potência total vindo da eletricidade, entendeu? Peraí, então, esse V8 híbrido que estão propondo seria um meio termo na parte elétrica, mais potente que o sistema de hoje, mas significativamente menos potente eletricamente do que o que está planejado para 2026. Exatamente. Ué, mas isso não vai meio contra a tendência da eletrificação toda que a F1 parecia estar abraçando para 2026? Não parece um passo atrás? Então, é justamente essa questão que deixa o debate tão quente. Parece um ajuste de rota, talvez, ou, quem sabe, é uma tentativa de equilibrar a relevância tecnológica com outros fatores, como o custo, som. Os 350 kW elétricos de 2026 são um passo muito ambicioso, né? Quase 50% da potência total. Esse V8 híbrido proposto teria uma contribuição elétrica menor. Talvez buscando um balanço diferente entre combustão e eletricidade, ou simplificando um pouco a coisa toda, porque a complexidade de 2026 assusta, né? Exato, pode ser isso. Simplificar um pouco essa complexidade que preocupa algumas equipes e até parte dos fãs. E tem outro detalhe importante nessa proposta, que na verdade está bem alinhado com as metas atuais da F1. Que seria? O combustível. O plano é que esses V8 usem um combustível 100% sintético e neutro em emissões de carbono. Ah, ok. A parte da sustentabilidade continua firme, então. Continua. Ou seja, o CO2 que sairia do escapamento seria equivalente ao CO2 que foi capturado para produzir aquele combustível. É a mesma meta de sustentabilidade das regras de 2026. Não muda nada nisso.
Entendi. E tem mais. A fonte alemã também fala no uso de uma tecnologia chamada pré-ignição. Pré-ignição. O que é isso, mais ou menos? De forma bem simplificada, é uma técnica que ajuda a iniciar a combustão lá dentro do motor de um jeito mais controlado, mais eficiente, sabe? Especialmente com esses combustíveis novos, sustentáveis, a ideia é extrair o máximo de energia de cada gota, otimizar a performance e o consumo. Então, assim, é um V8 raiz na arquitetura, mas com tecnologia de ponta no sistema híbrido e no combustível. Entendi. Um V8 com cara de antigo, mas por dentro com tecnologia verde e um sistema híbrido, digamos, repensado. Parece uma tentativa de agradar um pouco a todos, né? Os fãs do som clássico e as demandas por sustentabilidade, alguma eletrificação. Exato. Um meio termo, talvez. E essa conversa toda não é só fumaça, né? Pelo que a reportagem diz, tem um próximo passo bem concreto vindo aí. Sim, e bem em breve. Está agendada uma reunião que pode ser decisiva logo depois do Grande Prêmio da Itália lá em Monza. Vão sentar na mesma mesa a F1, representada pela Liberty Media, a FIA, que é a federação que manda nas regras, e os representantes de todas as equipes, incluindo as fabricantes de motores atuais e as futuras, como Audi, Cadillac. Nossa, imagino a tensão nessa sala. E o que exatamente eles precisam decidir? Qual é a pauta principal dessa reunião? A pauta é bem direta e, assim, pode definir o futuro da categoria. Basicamente, eles têm que responder a duas perguntas gigantescas. A primeira, esse conceito de V8 híbrido, com essas características que a gente falou, 2.4L, aspirado, híbrido na faixa dos 220-240 kW, combustível sustentável, é realmente a melhor direção para a Fórmula 1 depois que o ciclo de 2026 terminar? Faz sentido para o esporte a longo prazo? Ok, primeira pergunta é se o conceito é bom. E a segunda? A segunda só entra em jogo se a resposta para a primeira for sim. Se eles decidirem que o V8 híbrido é o caminho, aí a pergunta é: quando? Qual o cronograma ideal? Tipo, Acelera tudo e joga fora as regras de 2026 mais cedo, talvez já em 2029, ou espera um aninho a mais, para 2030, ou então cumpre o ciclo completo das regras de 2026, que está previsto para durar 5 anos, né, de 2026 até o fim de 2030, e só introduz os V8 em 2031. e aí a coisa deve pegar fogo mesmo. Porque cada um vai querer uma data, imagino. Exatamente. Como sempre na F1, zero consenso sobre esse quando. A Automotor Sport mapeou bem as posições. De um lado, pressionando por uma introdução mais rápida, já em 2029, estariam a própria FIA, a Airbnb Powertrains. Que é a nova divisão de motores da Red Bull com a Ford, né? Essa mesma, que talvez veja vantagem em mudar as regras logo depois de começar. E também a Cadillac, que está querendo entrar na F1 e talvez prefira um regulamento diferente do que vai encontrar em 2026. Faz sentido para quem está chegando ou começando um projeto novo, né? Talvez um V8 híbrido, assim, seja um desafio técnico, sei lá, um pouco menor ou mais gerenciável do que o salto enorme de 2026. Pode ser um cálculo estratégico deles. Mas e quem já está com a mão na massa? Ou melhor, com bilhões investidos nas regras de 2026. Como ficam Honda e Audi nessa história? Exatamente esse o ponto. Do outro lado da mesa, você tem gigantes como Honda e Audi. A Audi está entrando com tudo em 2026, assumindo a Sauber. E a Honda vai fornecer motores para Aston Martin a partir de 2026. Ah, sim, para Aston. Isso. E as duas estão investindo, assim, quantias absurdas no desenvolvimento dessas unidades de potência super complexas de 2026. O argumento delas é muito claro. E do ponto de vista de negócio, super compreensível. Opa, calma lá. A gente comprometeu centenas de milhões, talvez bilhões, nesse plano de 2026. Queremos ter tempo de colher os frutos disso. Querem estabilidade para ter retorno do investimento, claro. Exato. Cumpram o ciclo regulatório de 5 anos até 2031 antes de virar a mesa de novo. É basicamente isso que elas defendem. É o clássico conflito de interesses na F1. Quem investiu pesado quer estabilidade. Quem está chegando ou tem outros planos pode querer acelerar a mudança para tentar embaralhar o jogo ou buscar um caminho que favoreça mais. E a Ferrari?
Onde ela entra nisso tudo? Porque a Ferrari sempre tem um peso político enorme nessas decisões, né? A Ferrari, como sempre, joga um xadrez ali, né? Bem estratégico. Segundo a reportagem alemã, a escuderia não estaria, assim, totalmente contra a ideia de antecipar os V8 para 2029. Eles também veriam alguns pontos positivos nessa direção do V8 híbrido. Porém, Sempre tem um porém com a Ferrari. sempre tem. Existe um mais gigantesco na posição deles. A Ferrari estaria condicionando o apoio a essa mudança antecipada a uma exigência. E a uma exigência fundamental. Qual? Eles querem clareza. Clareza absoluta da FIA e da F1 sobre a visão de longo prazo. Querem entender qual a estratégia por trás dessas mudanças de motor. Para onde a F1 está indo de verdade. Não querem embarcar em mais um desenvolvimento caríssimo sem saber para onde a categoria está realmente remando, entendeu? Entendi. Ou seja, a Ferrari está basicamente dizendo, ok, a gente pode até conversar sobre V8 em 2029, mas antes me digam, qual é o objetivo final aqui? O que a Fórmula 1 quer ser quando crescer? É mais ou menos isso. É precisamente isso. E essa condição que a Ferrari coloca levanta a questão mais profunda de todas que a própria matéria da Automotor no Esporte põe na mesa. Toda essa discussão sobre V8 versus V6 turbo híbrido, sobre quanta potência elétrica ter, sobre combustíveis sustentáveis, tudo isso acaba levando uma pergunta essencial sobre a identidade da Fórmula 1. Que seria? A F1 vai continuar se vendo como o quê? Como o pináculo da tecnologia automotiva. Um laboratório de testes para a indústria desenvolvendo motores cada vez mais complexos, eficientes e, claro, caríssimos. Mesmo que isso signifique um som menos emocionante para a parte dos fãs e barreiras de entrada enormes para novas equipes ou fabricantes. Essa foi muito a filosofia da era híbrida, que começou lá em 2014, né? É verdade. Ou será que a balança vai pender mais para o outro lado? Para o lado do puro entretenimento? Nesse cenário, talvez a F1 priorize o espetáculo. Corridas mais disputadas, ultrapassagens, o som dos motores, e aí o V8 aspirado ganha de lavada no apelo auditivo, né? E talvez regras técnicas um pouco mais simples, que facilitem a competição e principalmente reduzam custos. Seriam a F1 mais show e menos laboratório. Exato. Um F1 focada no espetáculo. E ainda tem uma terceira dimensão no estudo, que é crucial e permeia tudo. A sustentabilidade financeira, fator custo. O quão importante vai ser o custo nas próximas regras. A F1 já tem um teto orçamentário para as equipes, ok. Mas o desenvolvimento de motores ainda é uma área de gastos, assim, gigantescos. Com certeza. Um V8 híbrido como esse que estão propondo seria mais barato de desenvolver e operar do que as unidades super complexas de 2026. Provavelmente sim. E manter as equipes e fabricantes financeiramente saudáveis é vital para o futuro da F1. Então a decisão sobre o motor é também uma decisão econômica fundamental. Nossa, então essa conversa sobre V8 é muito, muito mais do que só nostalgia pelo barulho, né? É tipo um sintoma de uma encruzilhada estratégica enorme para a F1. Deixa eu ver se entendi o resumo da ópera. Temos uma proposta séria na mesa para um V8 híbrido, 2.4L aspirado, 220-240 kW elétricos, combustível sustentável, para depois de 2026. Certo? Certo. Tem uma reunião-chave marcada para logo depois de Monza para discutir se esse é o caminho e, se for, quando adotar. 2029, 2030 ou só em 2031. Isso. E as posições estão divididas. FIA, RB Powertrains e Cadillac querendo acelerar para 2029, Honda e Audi pisando no freio, defendendo ir até 2031 para proteger os investimentos que já fizeram. Perfeito. E a Ferrari no meio, disposta a conversar sobre 2029, mas exigindo clareza sobre o rumo estratégico da F1 antes de dar o aval. É isso? É exatamente esse o cenário. E é aí que a gente percebe que essa potencial volta dos V8, mesmo nesse formato mais moderno, híbrido, sustentável, vai muito além da engenharia. Ela força a Fórmula 1 a encarar de frente essa pergunta sobre a própria alma, sabe? Algo que talvez tenha ficado meio nebuloso com a complexidade toda da era híbrida atual. Faz sentido.
qual vai ser o equilíbrio que a F1 vai buscar nas próximas décadas? É possível ser, ao mesmo tempo, um laboratório tecnológico relevante para a indústria automobilística global, que está indo rápido para a eletrificação total em muitos mercados, e ser o espetáculo de alta octanagem que prioriza o entretenimento na pista, o apelo sensorial para os fãs e ainda ser um negócio financeiramente viável e sustentável para quem investe bilhões nisso? A resposta não é nada simples. E essa discussão sobre o motor V8 é, na verdade, só a ponta do iceberg dessa busca por equilíbrio, né? Que caminho a F1 vai escolher? O da vanguarda tecnológica a qualquer custo? O do entretenimento maximizado? Ou um meio termo focado na sustentabilidade financeira e ambiental? Talvez com uma tecnologia um pouco menos de ponta, mas mais acessível e, quem sabe, mais emocionante para o público. Fica aí a reflexão, né? Essa escolha vai definir não só o som dos carros no futuro, mas a própria relevância e o apelo da Fórmula 1 num mundo que não para de mudar. A decisão sobre o motor de 2029 ou 2031 pode ser uma das mais importantes da história recente da categoria. As implicações vão muito além das especificações técnicas. É, no fundo, uma aposta sobre qual Fórmula 1 o futuro quer e precisa assistir.